Bom dia. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Malaquias. Hoje leremos dos versos 6 a 14 do capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês responderam: como desprezamos o teu nome? Vocês ofereceram pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de representarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, publiquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês ainda dizem: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma vez uma oração? Senhor Deus Pai, usa o teu servo, Pai, para falar a teu respeito, Senhor Deus. Usa o teu servo, Pai, para trazer a tua verdade neste lugar. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, ela fala muito sobre culto. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos Deus chamando o seu povo para adorá-lo. O tabernáculo, o templo, os sacrifícios, as orações, pregações, a Santa Ceia. Tudo isso nos mostra que o culto não é um detalhe na vida cristã. Nós fomos criados para adorar o Senhor. A Bíblia também, ela nos fala muito sobre um culto também reprovado. Caim oferece um sacrifício, mas Deus não se agrada dele. Israel faz um bezerro de ouro e chama aquilo de festa ao Senhor. Nadab e Abiú oferecem fogo estranho diante do Senhor e são julgados. No Novo Testamento, a igreja de Corinto tinha um culto, tinha dons, tinha movimento, mas também tinha desordem, orgulho e falta de amor. O problema não é apenas se nós cultuamos. A pergunta é: Deus se agrada do nosso culto? Os 10 mandamentos também tratam sobre esse assunto. O primeiro mandamento nos ensina que devemos adorar somente o Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento nos ensina que devemos adorar o Deus verdadeiro de maneira correta. Não faça para vocês imagens de escultura. Ou seja, Deus não apenas exige ser adorado, como também ensina como ele deve ser adorado. Por isso, na tradição reformada, nós falamos do princípio regulador de culto, onde Deus deve ser adorado conforme Ele mesmo prescreve em sua palavra.
Não adoramos a Deus conforme nossa criatividade, nossos gostos, nossas invenções, mas conforme aquilo que Deus revelou dentro da sua escritura. É verdade que a Bíblia não nos dá todos os detalhes sobre o culto. Ela não diz exatamente quantos cânticos precisamos cantar, qual deve ser o horário do culto, ou quantas vezes a igreja deve se reunir no domingo. Essas coisas, essas circunstâncias, elas devem ser organizadas por nós, pela nossa sabedoria. Mas a Bíblia, ela nos ensina claramente os elementos essenciais dentro de um culto: leitura da palavra, pregação, oração, cânticos, sacramentos, oferta e confissão dos nossos pecados. Ela também nos ensina os afetos dentro do culto, a reverência ao Senhor, alegria, temor, contrição, gratidão e fé precisam estar dentro dos nossos corações. Portanto, embora a Bíblia não descreva cada detalhe mínimo, ela fala sobre o culto em si. Isso deve nos impedir de tratar essa adoração como se fosse um espaço para satisfazer os nossos gostos pessoais. O culto centrado no homem gera vida centrada no homem. Quando a adoração é moldada pelos meus gostos, pelas minhas preferências e pelas minhas emoções, aos poucos começamos a imaginar um Deus que existe para mim, e não um Deus diante a qual eu existo. E é para essa realidade que Malaquias nos chama a atenção. O povo de Deus já havia voltado do exílio, o templo havia sido reconstruído, os sacrifícios tinham recomeçado. Os sacerdotes estavam novamente em atividade. Lá havia a religião, lá havia a liturgia, havia o altar e os sacrifícios. Mas Deus olha para todo esse culto deles e diz: eu não tenho prazer em vocês, nem aceitarei as suas ofertas. Por isso o clamor deste sermão, o clamor meu aqui é: Senhor, aceita o nosso culto. Mas esse clamor ele só será respondido em nossos corações quando entendermos de fato quem é Deus, o que Ele exige de nós e como somente Cristo torna possível que pecadores como nós nos aproximemos do Senhor, Deus Todo Santo. O profeta então ele começa então essa denúncia do culto que despreza o nome dele, a partir do verso 6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Antes de qualquer coisa, Deus quer falar sobre o coração deles. O problema do culto deles não começava no altar, começava na visão que eles tinham de Deus. Eles já não tratavam o Senhor como pai, já não temiam como Senhor, já não se curvavam diante dele como grande rei. Deus mostra um raciocínio de maneira muito simples para o seu povo. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou seu Senhor, cadê o respeito para comigo? E essa pergunta então revela que o pecado central daquele povo é que eles estavam cultuando a Deus sem honra. Eles haviam abandonado completamente o templo. Eles não tinham parado totalmente de oferecer sacrifícios. O problema ali é que eles continuavam praticando atos religiosos enquanto o coração deles desprezava o nome do Senhor. E a pergunta deles é: como desprezamos o teu nome, Senhor? E essa pergunta ela vai aparecer várias vezes no livro de Malaquias. O povo sempre responde a essa pergunta do Senhor. É engraçado, porque o povo sempre responde de uma forma como se eles estivessem surpresos. Como assim? Em que fizemos isso? Quando fizemos isso? Quando que te desprezamos? Quando que te roubamos? Isso mostra como o pecado pode cegar os nossos corações. Eles estavam tão acostumados com uma religião superficial que já não conseguiam perceber o quanto o seu culto era ofensivo a Deus. Olha o que os versos 7 e 8
fala, Deus respondendo a essa pergunta. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em quem havemos te profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam oferecendo a Deus animais defeituosos, animais impuros, de certa forma. A lei de Deus já havia proibido isso. Em Deuteronômio 15, mais especificamente no verso 21, o Senhor diz que um animal cego, coxo ou com qualquer defeito não deveria ser oferecido em sacrifício. A oferta não deveria ser dada ao Senhor. A oferta deveria ser íntegra, sem defeito, porque essa oferta apontava para a santidade de Deus e é para a necessidade de uma oferta aceitável diante dele. Mas o povo estava trazendo a Deus aquilo que não daria nem para o seu governador. É como se Deus estivesse falando assim: experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que será favorável a vocês? E esse é o confronto de Deus falando com eles. Eles tratavam autoridades humanas com mais seriedade do que tratavam o Senhor dos Exércitos. Eles sabiam que o governador não aceitaria qualquer coisa. Sabiam que ele não pegaria os tributos deles com restos, com animais defeituosos ou com sobras. Mas olha que engraçado. Para Deus, tudo servia. Essa palavra ela precisa trazer reflexão aos nossos corações. Oferecemos o resto da nossa disposição. Planejamos tudo durante a semana, mas chegamos diante de Deus sem qualquer preparo espiritual. Damos o melhor da nossa energia ao nosso trabalho, o melhor da nossa atenção aos nossos lazeres, o melhor do nosso planejamento, nos nossos projetos. Mas frequentemente deixamos para Deus aquilo que sobrou. É claro que há irmãos que chegam cansados aqui por causa de um trabalho pesado, por enfermidades, por causa da maternidade, sofrimentos e circunstâncias difíceis. Mas Deus conhece a fraqueza dos seus filhos, Ele sabe do seu coração. O problema não é esse, o problema é outro. O problema é quando nos organizamos a toda a nossa vida com cuidado, mas quando é para Deus, tudo é improvisado. Damos toda a prioridade para tudo, menos para o culto ao Senhor. E aqui, sempre fica com as sobras. Oferecemos também o resto da nossa atenção. Estamos fisicamente presentes aqui, mas com a mente dispersa, pensando em várias outras coisas da vida. Boletos para pagar, preocupações com o jogo do Brasil, sobre qualquer outra coisa, menos com a adoração ao Senhor. Cantamos sem pensar na letra, oramos sem nos envolver, ouvimos a palavra como quem quer somente que o tempo passe, não esperando a hora de tudo acabar e sair por aquela porta. Oferecemos o resto do nosso prazer, onde para muitos de nós, o sábado é o dia da diversão, do descanso, dos nossos interesses, e o domingo, então, se torna apenas o finalzinho do nosso prazer. Então nós chegamos aqui neste culto, entediados, frios, indispostos, como se estar diante do Senhor fosse uma canseira. Deus não recebe um culto apenas porque ele foi oferecido. O culto precisa ser agradável, não a nós, a Ele. Então a pergunta não é se viemos ao culto. A pergunta que deve ser feita aos nossos corações é: será que o Senhor está sendo honrado quando cultuamos aqui? Por isso Deus denuncia um culto que despreza o seu nome.
como vimos esses versos. Mas também, Deus também mostra que Ele rejeita o culto que não corresponde à sua grandeza. Olha o que os versos 9 diz, quando Deus desafia os seus sacerdotes. E agora, sacerdotes, supliquem então a favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Tentem me buscar com este culto então. Tentem apaziguar a minha ira com essas ofertas. Vejam se eu aceitarei tudo isso. E Deus faz uma das declarações mais fortes nesse texto, no verso 10, quando Ele diz: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. São palavras duras, vindos do próprio Deus. Deus está falando, seria melhor fechar as portas do templo do que continuar oferecendo o culto em vão. Seria melhor interromper os sacrifícios do que manter uma religião que profana o meu nome. Isso mostra algo muito sério para nós. Deus não se agrada de um culto apenas porque ele acontece. Pode haver templo, altar, sacerdotes, cânticos, ofertas, uma ótima liturgia. E ainda assim, Deus dizer, eu não tenho prazer em vocês. E essa palavra deve fazer em nós, nós devemos tremer diante de tudo isso. Imagina se Deus dissesse isso a nós. Fechem essas portas. Vocês estão brincando de cultuar. Vocês ouvem a palavra, cantam hino, fazem orações, mas o coração de vocês está distante. Vocês me chamam de pai, mas não me honram. Vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Vocês dizem que eu sou grande, mas me tratam como se fosse pequeno. O culto ele não é avaliado pelo quanto nos agradou, mas pelo quanto honrou o nome do nosso Senhor. E esse deve ser um ponto importante do nosso culto. Isso deve ser um ponto importante para nós. Porque vivemos em uma época onde muitos avaliam o culto de maneira individual. Será que eu gostei deste culto? Será que eu me senti bem? Será que o louvor me tocou? A mensagem resolveu o meu problema? O ambiente me agradou? O ar-condicionado estava ligado, estava desligado, estava quentinho? O banco é gostoso? Será que é isso? O culto centrado em Deus, ela não tem esse tipo de pergunta. Ele nem se preocupa muito com isso. A preocupação nossa deve ser, será que o Senhor está sendo honrado com o que estamos prestando aqui ao Senhor? É claro que Deus consola o seu povo no culto. Ele fala conosco, Ele nos cura, Ele nos anima, Ele nos corrige. A gente não nega isso. Mas o objetivo principal do culto não é satisfazer as minhas preferências, as minhas vontades. O objetivo principal do culto é glorificar a Deus. Quando eu venho ao culto apenas buscando uma palavra para resolver os meus problemas, corremos o risco de fazer de Deus um instrumento para os meus interesses. Quando eu sinto que Deus falou diretamente comigo, eu fico animado, satisfeito. Mas se em determinado domingo eu não sinto a mesma coisa, eu digo que o culto foi frio, que a mensagem não me tocou, que as músicas estavam meio paradas, que tudo parecia sem vida. Será que o culto é sobre mim? Será que o culto é sobre você? O culto é sobre Deus. É sobre sua grandeza, sobre seu nome, sobre sua glória. É sobre o povo de Deus se reunir para confessar que Deus é Pai, que Deus é Senhor, que Deus é o nosso Rei. Por isso, nos versos 11, Deus traz um contraste. Ele fala assim, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande é o Senhor
Porque grande é o nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que seu nome será grande entre as nações. Israel podia até desprezar o seu nome, mas Deus não ficaria sem adoradores. O Senhor não é um Deus local, pequeno, limitado, de uma igreja só, de um território. Ele é o grande rei sobre a terra. Com a vinda de Cristo e o ministério dos seus apóstolos, essa promessa se expande de maneira gloriosa. Gente de toda tribo, língua, povo e nação passa a adorar o Deus vivo. Desde o nascente do sol até o poente, o nome do Senhor é engrandecido. As nações conhecerão que o nome do Senhor é grande. Mas Israel, que deveria conhecer esse Deus, não estava tratando o culto com esse peso. Olha o que os versos 12 e 13 dizem. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? E essa é uma expressão terrível que pode até ter saído uma vez da sua boca, já saiu da minha também. Que canseira! Que canseira! O povo estava cansado de Deus. O culto havia se tornado um peso. A adoração havia se tornado um fardo. Servir ao Senhor parecia uma obrigação, sem alegria. Torciam o nariz para aquilo que deveria ser um privilégio para este povo. E aqui a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Isso acontece com a gente. Quantas vezes o culto nos parece cansativo, mas as outras coisas recebem nossa atenção com maior alegria? Quantas vezes achamos longa a exposição da palavra, mas passamos horas diante de entretenimento, de filmes, de Instagram, Netflix, de jogos da Copa? Quantas vezes dizemos que não temos tempo para orar, mas encontramos tempo para tudo o que realmente desejamos? O problema não é a falta de tempo. Muitas vezes é a falta de fascínio por Deus. É a falta de ver como esse Deus é grande e poderoso. Quando Deus deixa de ser grande nos nossos olhos, o culto ele se torna pequeno. Perdemos o encanto pela graça e a igreja vira mera obrigação. Esquecemos quem Deus é. E aqui, começamos a entregar qualquer coisa a Deus. Por isso o texto, ele termina com uma declaração forte da parte de Deus. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus não está falando apenas de alguém pobre que não tinha condições de oferecer algo melhor. O problema aqui é mais grave. O homem tinha um animal bom, ele prometeu oferecer ao Senhor, mas na hora de cumprir o seu voto, ele entrega um defeituoso. Ou seja, um culto fraudulento. Uma fraude. Ele queria parecer piedoso sem realmente entregar honras a Deus. Diante das pessoas, ele podia dizer, eu fiz meus votos, eu trouxe a minha oferta, eu cumpri o que devia fazer. Mas Deus, ele vê o rebanho. Ele sabe que havia um animal. E mesmo assim, ele entrega um defeituoso. Deus não vê apenas o que entregamos. Ele também vê aquilo que decidimos reter, esconder. E a palavra maldito aqui tem um peso muito forte. Um peso dentro da aliança. Não é apenas uma expressão de irritação de Deus. Maldito. É uma linguagem de juízo. O Senhor está dizendo que esse tipo de culto coloca esse adorador debaixo da reprovação do nosso Deus. Porque ele trata Deus como alguém que pode ser enganado. Maldito seja aquele que tem total condição de cultuar a Deus e não cultua de forma correta. E sabe por quê?
Porque Deus é o grande rei. Ele não é pequeno. Ele não é secundário. Ele não é alguém que pode ser tratado com descaso. Ele é o Senhor dos exércitos. E o nome dele é terrível entre as nações. Será que de fato Deus é grande assim para nós? Será que de fato vemos esse Deus grandioso nas nossas vidas? Diante desse texto, alguém pode perguntar: se Deus é tudo isso e exige uma oferta, um culto perfeito, como nós, pecadores, podemos então cultuar ao Senhor? Se é exigido tanto assim, como nós conseguiremos fazer isso? Mas Deus, Ele provê um culto que Ele merece. Ele mostra, Ele dá condições para a gente cultuar a Deus de forma correta. Deus rejeita o que é defeituoso. Nós, como pecadores, não conseguimos entrar na presença dEle. Porque se formos ser bem honestos, nosso culto é também defeituoso. Mesmo nos nossos melhores domingos, nossa adoração ainda marca por distração, frieza, orgulho, pecado, um amor imperfeito. Nós cantamos sim, mas nem sempre com todo o nosso coração. Oramos, muitas vezes sem fervor. Somos omissos. É verdade. Então o que Deus deve fazer conosco? Porque Deus não rebaixa o seu padrão. Ele quer a perfeição. Ele não fala assim: já que vocês são fracos, eu vou aceitar qualquer coisa. Deus continua santo. Deus continua sendo Pai, Senhor e Rei. A oferta dele precisa ser perfeita. O sacerdote precisa ser puro. O culto precisa ser aceitável. E é exatamente aqui que o Evangelho ele brilha. Jesus Cristo veio como oferta sem defeito. Ele é o Cordeiro puro, sem mancha, sem pecado. Ele também veio como sacerdote perfeito, aquele que se ofereceu a si mesmo em favor do seu povo. Na cruz, o Filho honrou o Pai, como nós nunca honraríamos. Ele obedeceu como nós nunca obedeceríamos. Ele amou o Pai, como nós nunca amaríamos Ele. Ele prestou ao Pai o culto perfeito que nós jamais conseguiríamos prestar. Cristo é a oferta perfeita e o sacerdote perfeito. E é por isso que nós não só nos aproximamos de Deus, mas como estamos perfeitos diante do Senhor, por meio de Cristo. Nele, os pecados imperfeitos são recebidos. O nosso culto manchado é purificado. E é onde a gente pode apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz em Romanos 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Só podemos nos apresentar a Deus pelas misericórdias de Deus, como Paulo fala aqui em Romanos. Não é porque a nossa oferta é perfeita em si mesma. Não é porque o nosso coração é puro. Não é porque a nossa adoração é impecável. Mas é porque Cristo nos representa diante do Pai. Ele veio não apenas para perdoar os nossos pecados, mas também para purificar o nosso culto, para trazer restauração à nossa comunhão com o Senhor. Ele veio tornar possível que pecadores miseráveis como nós nos aproximemos do santo e verdadeiro Deus. Isso não nos torna relaxados. Pelo contrário, a graça não nos leva a oferecer restos. É por causa da graça que constrange nosso coração, faz que nos preparemos e entreguemos o melhor ao Senhor. Por isso o Evangelho não diminui a seriedade de Malaquias. O Evangelho aprofunda essa seriedade. Se Deus nos recebeu por meio de uma oferta tão preciosa assim, como podemos continuar oferecendo restos ao Senhor? Se Cristo se entregou a si mesmo por nós, como poderemos tratar o culto com canseira? Se o Filho de Deus nos abriu esse acesso ao Pai, como poderemos vir à presença de Deus de qualquer maneira? Portanto, Deus termina assim: eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações.
Deus é o grande rei. O grande rei, que o grande rei nos livre de tratá-lo dessa forma. Que nos ajude a buscar um culto perfeito para ele. Que nos ajude a oferecer primeiro as primícias para o Senhor. Que por meio de Cristo, ele receba o nosso culto, que purifique a nossa adoração e que realce em nós o santo temor ao seu nome. Meu desejo é que a cada domingo nós possamos vir aqui a este culto dizendo: Deus é maior do que eu pensava. Ele é mais belo do que eu imaginava, mais santo do que parecia, mais paciente do que merecia, mais gracioso do que eu conseguia compreender. Porque somente pelo fascínio, por esse fascínio pela grandeza de Deus, é que nós, como povo, vamos adorar a Deus de maneira verdadeira. Então que nosso clamor seja: Senhor, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Não porque Ele é perfeito em nós, mas porque Cristo é perfeito por nós. Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração com vocês. Abaixe a cabeça. Eu queria que você pudesse, primeiramente, responder a essa palavra com uma oração particular sua. Será que eu tenho oferecido um culto agradável ao Senhor? Será que eu tenho visto o meu Deus como grande Rei, Pai e Senhor? Peça perdão a Ele também pela forma como que temos tratado a santidade de Deus. E peça para que o seu Santo Espírito possa te ajudar a entender que é por Cristo que entregamos um culto verdadeiro a Ele. Que por Cristo conseguimos trazer todo esse culto perfeito ao Senhor. Então faça uma oração.